Enquanto arde em chamas, a Amazônia é o foco dos olhares do mundo. Com a situação se agravando a cada dia, as autoridades começaram a entender que a necessidade é de muitas providências e de urgência. Em Rondônia, as queimadas aumentaram 190% e o Acre decretou estado de emergência. A matéria produzida pela SIC TV foi destaque no Domingo Espetacular. Esta semana, o mundo discutiu as queimadas que atingem a Amazônia. Uma área com mais de 5,5 milhões de metros quadrados. Conhecida por muitos como o pulmão do mundo. E que virou manchete esta semana por causa das queimadas que vem destruindo sua vegetação. Desde o começo desse ano, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas, o número de queimadas no Brasil cresceu 82% em comparação com o ano passado. E mais da metade desses incêndios acontece em uma região, a Amazônia. Ocupando mais de 40% do país, a floresta amazônica está presente no Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Rondônia. Aqui em Rondônia houve um aumento de 190%. 75% dos focos de queimadas se concentram em 6 municípios do estado. Só que na capital Porto Velho, o Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 700 ocorrências de fogo na vegetação nos últimos 60 dias. Nesta propriedade, os brigadistas tiveram trabalho para combater o incêndio, que se propaga facilmente com o mato seco. Em algumas regiões, o fogo já destruiu tudo. Outra situação preocupante é com os rios e lagos espalhados pelo estado, que já começam a secar. Nós tivemos aqui uma estiagem atípica esse ano. Secou muito e o fogo tem uma facilidade muito grande de se propagar em razão do solo muito seco. Na última sexta-feira, o estado do Acre decretou estado de emergência. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, neste ano, o número de queimadas dobrou em relação ao ano passado. Essa é uma estação natural de queimadas nessa região. Acho que vocês acompanham pela meteorologia que todo o Brasil central, sul da Amazônia, está seco. As imagens de satélites da NASA mostram a quantidade de fumaça que atinge as áreas afetadas pelos incêndios. A fumaça das queimadas, combinada com a passagem de uma frente fria, provocou um fenômeno assustador em São Paulo. Às 3h30 da tarde de segunda-feira, o dia virou noite. São Paulo, tá tudo escuro, parece que já é 7 horas da noite, né? Mas o que mais impressionou foi a cor da água da chuva que caiu na sequência. Vários paulistanos postaram imagens na internet do líquido preto que caiu do céu. Pesquisadores identificaram a presença de partículas produzidas por queimadas em amostradas coletadas na chuva escura. Era fuligem temperada com outros compostos que estavam na água. Segundo meteorologistas, o material pode ter sido transportado por correntes de vento que sopram da região amazônica na direção da região sudeste do país. Com a chegada da frente fria, as partículas suspensas no ar se prenderam às nuvens e caíram sobre São Paulo, misturadas à chuva. O ar não tem fronteira. Ele vai para onde o vento soprar. E, infelizmente, é uma medida que um cidadão comum não tem como se defender. O ar que você respira, quando chega um negócio preto e chove fuligem na tua casa, não é com guarda-chuva que você vai se defender. O teu pulmão não tem uma forma de impedir a entrada disso. O incêndio na Amazônia ultrapassa fronteiras. Na parte boliviana da floresta, o fogo já consumiu uma área de mata equivalente a 450 mil campos de futebol. El auto! Cuidado! O maior avião-tanque do mundo já está no país para ajudar no combate às chamas. No Peru, já são 130 incêndios na floresta em um mês. O Serviço Nacional de Florestas
diz que eles foram provocados pela queima de pastagens usadas na agricultura. A combinação de tempo seco com o aumento da temperatura provocou incêndios florestais também na Europa. O fogo obrigou a retirada de 10 mil pessoas das Ilhas Canárias, na Espanha. As chamas chegaram a 50 metros de altura. Na Grécia, o número de queimadas dobrou este ano. 20% dos casos são criminosos, segundo um estudo local. Até no Alasca, o mais gelado estado americano, uma área verde equivalente a 32 mil campos de futebol virou carvão no mês passado. Para quem está nessas regiões que está queimando bastante, com certeza aumenta o índice de problemas respiratórios. Dependendo da intensidade da fumaça lá na região onde está queimando, vai ter redução de visibilidade, então pode gerar mais acidentes em estradas, fechamento de aeroportos. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto em que autoriza o envio de militares das Forças Armadas para combater os focos de incêndios nos estados que estão sofrendo com as queimadas. E aí, gente, são mais de 6 minutos de uma matéria importante, veiculada no principal programa jornalístico da Record, uma revista jornalística que é o Domingo Espetacular, em horário nobilíssimo aos domingos, e produzida inteiramente aqui por nós, de Rondônia. Eduardo Copanax narrou, claro que teve algumas imagens e algumas entrevistas feitas fora daqui para complementar as informações do Copanax, que ele solicitou para os companheiros da Record de São Paulo, mas isso mostra o tamanho do jornalismo que nós fazemos aqui na SIC TV. Agora, considerações importantes que precisam ser feitas. A primeira delas é que nós temos que diminuir a incidência de queimadas aqui na nossa região. Não é possível nós continuarmos desse jeito. Nós temos que ter responsabilidades e especialmente face às pressões internacionais que nós estamos recebendo. E isso não é bom para o país. E evidentemente que o meio ambiente também sofre com isso. Então precisamos controlar isso. Agora, o que está havendo aí, com certeza, isso não precisa ser um especialista para perceber, é que há um interesse político e econômico muito grande em cima de tudo isso. O Brasil é exemplo para o mundo em termos de cuidados que tem com a sua produção na relação com o meio ambiente. É bom que se diga isso, nós não podemos fazer demagogia e ficar com o discurso daqueles que estão lá fora. Que aí é o jogo deles, é o jogo dos colonizadores, é o jogo das ONGs, é o jogo de quem perdeu a mamata de ficar ganhando milhões e milhões o tempo todo de governos internacionais, de outros governos e do nosso. E obviamente que qual é o objetivo? Derruba o presidente Bolsonaro e tudo volta do jeito que era. Isso está muito claro. Está muito claro. Qual é a extensão de florestas da França, por exemplo? Qual é a extensão de florestas da Irlanda, por exemplo, na proporção com o tamanho do país? Ora, temos países europeus que 70% do seu território está destinado à agricultura. E, obviamente, se você diz que 70% está com a agricultura, você pode imaginar que tudo isso é sinônimo de desmate, de desaparecimento das matas.
o Brasil tem pouco mais de 7% do seu território destinado à agricultura. O que nós produzimos hoje de alimentos, estamos alimentando o mundo. E se não exportássemos nada, daria para alimentar 5 vezes a população do Brasil. Vocês têm ideia do que é isso? Quando um país ocupa apenas 7% do seu território para a agricultura, e sabe por que isso? Porque mais de 40% do país é coberto por matas virgens. E isso incomoda porque no subsolo tem os minérios mais valiosos do mundo, o ouro, o nióbio, o diamante. Ninguém está preocupado com as árvores, não. Esses países estão preocupados através de empresas que lá estão comandando as coisas, preocupados com as riquezas que estão no subsolo da Amazônia. Existe miséria maior do que o Nordeste brasileiro? Existe alguém pedindo mais socorro do que o Nordeste brasileiro? Vejam se eles estão investindo lá. Quantas ONGs estão lá aportadas no Nordeste brasileiro? Ninguém quer saber do Nordeste porque ele é seco. Lá não tem riquezas como tem aqui. Pergunta-se quantas árvores o senhor presidente Macron plantou nos últimos anos. Quantas árvores ele plantou? E aí fica essa pressão toda sobre o Brasil, querendo nos colonizar, e nós temos que nos impor para garantir a nossa soberania. É verdade que nós temos que fazer uma série de correções. E não é governo só, não. Somos nós, população. E não é só a queimada, é o lixo que a gente joga no chão. É bituca de cigarro que a gente joga no chão. É a falta de saneamento que nós não temos. Quer dizer, temos que fazer a lição de casa também. Agora, sem nos curvarmos para esses colonizadores internacionais que não estão nem um pouco preocupados com a gente. Estão preocupados com grana, com dinheiro, com poder. Meire. E pior, e tem gente de esquerda entrando nessa jogada, sendo inocente e útil, ou às vezes nem tão inocente assim. Porque querem, na verdade, arrebentar com esse país para voltar ao poder. E para roubar, como roubaram